Deixa eu mostrar um pouquinho a minha tela, porque eu acho que o pessoal não conseguiu entender muito bem o que eu estava mencionando sobre trabalhar a favor de tendência e procurar não tentar localizar topo. A gente vinha trabalhando aqui com o Ibovespa, a gente consegue ver o Ibovespa dentro de uma tendência de alta. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Para mim, fundo é basicamente estabelecido toda vez que eu tenho um candle que tem a sua mínima, mínima seguinte mais baixa, mínima seguinte mais alta. Isso aqui é um fundo. E para mim, eu entendo que uma tendência deixa de existir quando eu perco 2 fundos consecutivos. Então aqui, nós tínhamos um fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Fundo. O mercado faz esse topo, que a gente está vendo aqui, perde essa região de fundo, e logo depois ele constrói um novo fundo, que é esse. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E quando ele perde aqui, ele sai da tendência de alta. E aqui, nesse momento, que foi a pandemia, ele estava te dizendo, sai fora. Sai imediatamente, porque eu perdi o segundo fundo consecutivo. Eu perdi o primeiro fundo aqui, e eu perdi o segundo fundo aqui. O que tu está esperando para me vender? Isso é um sinal de mudança do mercado. E o cara saiu aqui, e saiu muito bem. E depois que acontece esse recuo, aí o que o mercado faz? Ele faz esse movimento aqui, topo, fundo, topo. Cara, conceito básico de olhar um gráfico, um pivô de alta. Aqui inicia uma tendência de alta. E agora ele está em topos e fundos ascendentes. Topo, fundo, topo, fundo. Veja que aqui ele fez um fundo, aí ele faz um novo fundo aqui, e daí aqui ele perde o fundo, iniciando uma nova tendência de baixa. E daí aqui o que ele faz? Um novo pivô. Então agora estamos em tendência de alta. E onde é que está o último fundo? Cara, o último fundo do mercado está aqui embaixo. Então, teoricamente... Ou seja, está um pouco esticado aí no curto prazo. Sim, está esticado no curto prazo. Nós estamos vendo de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de alta. É óbvio que está esticado. Mas mesmo que aconteça um recuo de 4 semanas e venha até aqui, até 101 mil pontos, nós estamos muito longe de sequer ameaçar a tendência de alta. O mercado pode cair até aqui, sentir esse último topo como suporte, voltar a subir e ainda estar dentro de um canal de alta absolutamente saudável, tranquilo e belo e faceiro, que seria esse. Então, gente, o fato é, não fiquem tentando achar topo, porque assim, o cara tentando achar topo poderia ter tentado achar topo aqui, ó, acho que já subiu muito, tá em cima do topo anterior, eu acho que vai cair, e daí ele perde uma semana de alta, depois mais uma, depois mais uma, depois mais uma. Então, assim, cara, a coisa mais estúpida que eu já vi na face da Terra é tentar achar topos em tendência de alta. Se tu pega um mercado brutal como esse daqui, ou que foi de 2009, e que foi uma recuperação em V-shape de 2008, quem tentou achar topo aqui, achando que era topo, que estava esticado, 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 que estava esticado. Pô, mas se esse troço está esticado, eu não paro de subir, cara. Então, assim, não façam isso. Esperem. Quando tu perder o segundo fundo consecutivo, aí é hora de sair de tudo que tu tem. Aí é hora de tu ficar líquido. Mas por enquanto tiver topos e fundos ascendentes, a minha conduta é eu fico dentro do mercado enquanto está em topos e fundos ascendentes. É isso. E nesse momento estou. Posso ter 2, 3, 4 semanas de correção? Posso. Isso vai me assustar? Não. Pelo contrário, eu vou aproveitar qualquer recuo para procurar por sinais de entrada, especialmente próximo da zona de suporte. Essa é a filosofia com que eu procuro conduzir as minhas posições de mercado. Eu queria aproveitar também para explicar como é que eu faço, respondendo aí a pergunta inicial do Uris, né? Porque, como o Alexandre falou, é muito difícil você antecipar as viradas de mercado, se não impossível, né? Você pode até eventualmente conseguir uma ou outra vez, mas se você ficar tentando fazer isso sistematicamente, você vai acabar perdendo mais do que ganhando, né? Então, na nossa necessidade de reconhecer a incapacidade de fazer isso, o que nós podemos fazer simplesmente é identificar a tendência e surfar essa tendência. Exatamente. Isso, novamente, para quem é trader, né? Para quem é trader, para quem é especulador, para quem é investidor,
é uma outra história, porque você tem que alocar recursos em coisas que estejam com preços adequados. Né? Para o investidor, para o investidor eu concordo com o Leandro, para o investidor talvez seja a hora de começar a ficar mais líquido, porque 120 mil pontos, que é o topo, está próximo, então está na hora dele começar a puxar um pouco o freio de mão, para esperar o próximo recuo para poder comprar mais embaixo. Porque o investidor ele não vai ter esse timing, ele não vai ter essa precisão de saída e de entrada. Como a gente está chegando próximo de um ponto muito importante, que é uma resistência sólida do início do ano de 120 mil, aí o Leandro está corretíssimo. Para o investidor, está na hora de botar o lucro no bolso e esperar o próximo recuo. Essa era justamente a minha pergunta, né? Como o investidor de longo prazo deve calibrar a sua exposição ao longo do tempo. Inclusive, pessoal, a gente sabe que tem muita gente que quer participar do mercado ou até precisa participar do mercado de maior risco, porque agora com juros praticamente zerados ou negativos em termos reais, você precisa diversificar os seus investimentos. Então, para isso, os nossos assessores aí podem te ajudar. Você não tem tempo de acompanhar o mercado, né? Enfim, de ficar no dia a dia aí buscando oportunidades, os nossos assessores trabalham 100% do tempo dessa forma. Então, se você quer auxílio nesse processo, é só clicar no link e acompanha o vídeo. Mas agora eu queria mostrar para vocês como é que eu faço. E como o Alexandre falou, às vezes, né, menos é mais. Às vezes você quer criar um sistema extremamente complexo, com 1000 indicadores e tudo mais, e aí você acaba se perdendo nesses indicadores. Então, se a produção puder colocar minha tela aí, o que acontece é o seguinte, enquanto as médias, aqui eu tenho a média de 21, 50 e 200, né? Enquanto essas médias estiverem apontando para cima e o mercado estiver fazendo topos e fundos ascendentes, como ele fez durante esse período todo aqui, né? Você quer operar na compra. E como é que você controla o seu risco? Você controla o seu risco através de stops e de posições em vários papéis. Você não vai colocar todos os seus recursos numa única operação, num único ativo, né? Então são as duas formas de um trader controlar aí o risco. Quais são os sinais de virada do ponto de vista da análise técnica, respondendo à pergunta do Uris? Quando eu tenho o mercado perdendo suportes importantes, aqui foi a virada que deu início àquela correção da epidemia, né? O mercado rasgou para baixo com um candle forte, um marubuzu de baixa aqui, como os japoneses chamam, perdendo aqui vários fundos anteriores e já virando essas médias, né, para baixo. Então, quando isso acontece, provavelmente as posições que eu estava comprado ao longo desse movimento, eu vou encerrar. Algumas delas com prejuízo, né? Não tem como evitar isso, mas se tudo deu certo, eu ganhei mais naqueles lucros que eu tive quando o mercado estava indo a favor da tendência, quando na virada, né? É uma velha frase americana, the trend is your friend, but not in the end, né? A tendência é sua amiga, mas não no final da tendência. Bom, quando o mercado faz isso, perde suportes importantes e não está mais uma tendência de alta, pelas definições que nós usamos, que são bem simples, o que eu vou esperar? Eu vou esperar por um sinal que talvez seja o mais antigo, aí, o mais simples da análise técnica, identificado lá pelo Charles Dow, né? O criador lá da teoria de Dow, inclusive um dos caras que criou o Wall Street Journal. Quando o mercado faz um fundo, faz um topo, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior e rompe o topo intermediário, ele acabou de fazer o que os analistas técnicos chamam de pivô de alta. E vejam que depois disso o mercado engata uma tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Ele foi fazer topo e fundo descendente novamente, só que aqui novamente, provavelmente eu encerro posições e vou esperar uma próxima situação onde o mercado faz topos e fundos ascendentes novamente, né? Então vejam, utilizando aqui instrumentos muito simples, como médias móveis e topos de fundos, você já consegue ter uma chavezinha que é modo comprador. Eu gostava que o Alexandre botava assim no gráfico, né? Comprador ou vendedor, para não esquecer também, para mostrar para os amigos como é simples. Modo comprador, modo vendedor, modo indefinido. Então, enquanto está em modo comprador,
Tem duas situações que eu compro, ou quando rompe uma resistência, ou quando corrige até um suporte. Quando está em modo vendedor, tem duas situações que eu vendo, quando testa uma resistência ou quando perde um suporte. Quando está em modo indefinido, via de regra, eu não quero operar muito, ou no máximo ficar operando com gestões, né? Vendendo resistência e comprando suporte, vendendo resistência e comprando suporte. Sempre com stop, sempre com um máximo de alocação do capital para cada trade. Então veja, não é um rocket science, como dizem os americanos, não é uma coisa assim complexa. A questão toda é ter a disciplina, né, para seguir esse plano. Porque você sempre vai querer ser mais esperto e querer antecipar onde é que está o topo, onde é que está o fundo. Você vai estar achando que você é mais esperto que o mercado, que você sabe onde é que está o topo, que você sabe onde é que está o fundo, e daí você se rala. E todo mundo faz isso, até a gente faz isso às vezes, né, que é antecipar um topo, um fundo, e acaba se dando mal. Então é isso, senhores, não é uma coisa muito complicada, mas precisa ter disciplina.